Galerinha, boa noite, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, diretamente dos bastidores do Colégio Estadual de Concurso em Fortaleza, Ceará, na companhia do mestre Alisson Castro. Para mais uma super dica, vamos falar hoje, prof, processo abolicionista. Esse assunto será cobrado no Detran. Isso. Para a galera do médio, fundamental, qual será? Nível fundamental, show, que aí o edital já prevê a história do Brasil e também a história do Ceará. É um assunto que cai, certo, nos dois momentos aí da história do Brasil. Inclusive, e também na história prof, do Ceará. estão cobrando muito da gente, porque diz que estão sentindo muita falta desse conteúdo pessoal do nível fundamental, né? Com vocês, prof, Alisson Castro, para você, geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, amado mestre, é com o senhor. Fala, rapaziada, vamos lembrar aqui de um aspecto importante, tanto da história do Brasil, como também é cobrado na história do Ceará, que vão ser dois temas abordados agora pelo seu edital do ensino fundamental, agora no concurso do Detran. Quando a gente fala de processo abolicionista, esse processo vai se dar, o início dele, a partir da segunda metade do século XIX, a partir ali de 1850, com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Vale lembrar que a Lei Eusébio de Queiroz ela proibia o tráfico internacional de escravos. Então, a partir da sua aprovação, estava proibido o desembarque de escravos vindos da África. E isso não quer dizer que o tráfico negreiro deixou de existir no Brasil. O tráfico internacional ficou proibido, mas isso acabou intensificando o tráfico interprovincial, ou seja, aquele tráfico interno. À época, o que hoje nós conhecemos como estados eram chamados de províncias. Então, havia venda de escravos, principalmente da região Nordeste, em direção à região Sudeste, ali na região do Vale do Paraíba e depois, principalmente no Oeste Paulista, a partir de 1850, você vai ter uma intensa demanda por mão de obra escrava. Então, a partir daí, a partir de 1850, a gente tem um processo inicial pressionado pela Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro. Vale lembrar, show, que a Inglaterra tem um interesse na abolição da escravidão, não por uma questão humanitária, não uma questão de direitos humanos, mas por uma questão comercial, porque para ela era uma abertura de mercado consumidor. Esse negro que não recebia pelo seu trabalho, agora seria remunerado e essa remuneração ajudaria a compra dos produtos ingleses que já eram bem vendidos no Brasil. A partir daí, show, em 1871, o processo interno no Brasil ele começa a se consolidar a partir de criação de leis específicas que vão destinar a libertação da mão de obra escrava. Lembre-se que este processo ele começa em 1871, logo após a vitória brasileira na Guerra do Paraguai. Então eu já posso apontar um fato externo, que é a Guerra do Paraguai, como um elemento também motivador da celeridade desse processo. Então em 1871 eu tenho a aprovação da Lei do Ventre Livre, que considerava livre todos os filhos de escravas nascidos no Brasil a partir da aprovação da lei. E aí, em 1885, eu tenho a lei do sexagenário, que estabelece uma idade limite agora para a manutenção da atividade escrava, que era de 60 anos. Então, todo escravo que a partir da aprovação da lei tivesse 60 anos de idade, ele seria considerado livre. Aí tem um fato crítico na criação dessa legislação, porque naquele momento chegar um escravo à idade de 60 anos de idade era um fato raro, praticamente inexistente, a gente pode até considerar, porque devido à grande exposição, à baixa alimentação, o pouco descanso, as condições impróprias de trabalho e de descanso, dificilmente alguém chegaria naquela época aos 60 anos de idade. E aí, para selar esse processo das leis abolicionistas, vem em 1888 a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que põe um ponto final à questão escravista no Brasil. Alguns historiadores criticam a conduta da Princesa Isabel porque diz que ela não promoveu nenhuma inovação social naquele processo. Ela apenas oficializou já um processo já bem caminhado na história do Brasil. Vale ressaltar, show, acerca da história regional, da história local aqui do Ceará, que o nosso Ceará ele foi pioneiro no processo abolicionista. 4 anos antes do processo ser oficializado no Brasil pela Princesa Isabel, lá no Rio de Janeiro, aqui no Ceará, aqui na região de Acarapé, que vizinho a gente aqui, a Fortaleza, na região metropolitana, nós tivemos a oficialização do fim da escravidão no Brasil. Então, ali na região de Redenção, no distrito de Acarapé, a gente tem a abolição da escravidão no Ceará. Então, a partir daí, o Ceará já não tinha mais escravos negros sendo mantidos como escravo aqui na nossa província. E aí, 4 anos depois, vem a questão da história do Ceará. Então, esse tema da abolição, a história abolicionista, ela é sim uma boa pedida para a sua prova do Detran. Certo, moçada? Se liga nesse grande recado do Prof. Alisson aí. Prof. Alisson, poderíamos já combinar para o nosso próximo vídeo qual seria um assunto importante que o senhor acha que será cobrado nessa prova? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para eles. Eles curtem aqui o nosso canal, bota embaixo. Certo? Bota embaixo os comentários e aí eles já fazem a pedida pra gente do nosso próximo tema. Vamos deixar na demanda deles. Eles é quem vão dizer qual é o nosso assunto do próximo vídeo. Inclusive, Prof. Alisson, que não sabia
sabia ainda, Prof. Alisson, eu vou estar estreando um quadro no nosso Tiradentes Online, fazer uma live, que eles vão estar colocando, inclusive posso até já convidar o senhor para fazer parte desse novo quadro, com as dúvidas lá, as sugestões, as críticas, as dúvidas lá, para que o senhor possa respondê-las no caso dessa nossa live. Galerinha, segue o Prof. Alisson, redes sociais, Prof. É alisson.castro no Instagram e o Facebook é Alisson Castro, tá? Alisson, ALYSSON. Lembrando que agora, no dia 19, a gente vai ter a maratona do Detran, né? Vai ter a maratona do Detran com aulas tarde e noite, partindo aqui do online, ao vivo, gratuita pela página do Instagram, do Tiradentes Online no Facebook e também no canal do YouTube do Tiradentes Online. E aí vai ter um mini curso agora aqui no Colégio Tiradentes, aqui na sede centro, comigo, professor Alisson Castro, e com o professor Luciano Brando. Então nós vamos fazer aqui uma dobradinha, revisando a história e a geografia do Ceará e do Brasil e também os principais temas de atualidades que serão abordados pelo teu edital aí do Detran. Tá certo, fica antenado lá com o pessoal, você acessa www.tiradentesonline.com.br. Inclusive o professor Alisson está gravando o nosso Detran, né, Prof? Isso, a gente já está com o Detran gravado, certo? De fundamental, tá um precinho especial, a coordenação do online liberou um desconto fantástico para você. E aí a gente vai ter agora a maratona do Detran gratuita, para os 3 níveis, né? Fundamental, médio e também o superior. E lembrando que mini curso comigo e com o Brando aqui na sede centro. Já sabe a data, Prof? É agora já depois do carnaval. Então, certo? Vai ser no final de semana. Prof. Alisson, Colégio de Concurso, alô galerinha, antenados 24 horas. Lembrando de vocês, clica no canal do YouTube, alô galerinha, clica em inscrever-se, clica lá também no sininho. Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira ou Giliardo Vieira, são 3 Facebooks. E também tem um Instagram, na casa caiu, lá vem ele, ó. Mal, como você lembra que eu falei? Vem. Ele vai vir aqui, ó, e já chegou ali. Então, Instagram para poder finalizar, Giliardo Show. Tiradentes, grandes conquistas começam. Mandar um beijo pro Salomon. Salomon também. Valeu, tchau. Aí, Prof. Alisson, manda um abração para nossos vários seguidores que tem em todos os lugares do Brasil que nos acompanham, beleza? Então, tchau, galerinha. Beijo a todos vocês. Valeu.